complicado desse livro é que ele me lembra aquela musiquinha do Pelé. ABC, ABC, toda criança tem que ler e escrever. ABC, ABC, toda criança vai ler e escrever. Salve galera, eu sou o Dan Falter e hoje nós vamos falar sobre a nossa leitura do mês de fevereiro de 2024, onde nós lemos Os Crimes ABC, da maravilhosa Agatha Christie. E nesse livro aqui nós vamos ter grandes surpresas, afinal é o que a Agatha faz de melhor. Mas antes, alguns pequenos recadinhos para vocês. Primeiro recadinho, se você quer acompanhar quais são as 12 leituras que eu estou fazendo em 2024, vou deixar o link aqui em cima. Assim você fica conhecendo os livros e pode fazer a leitura junto comigo, caso você queira. Outro recadinho importante é para você deixar já aquele like no canal, porque é através do like que o algoritmo do YouTube funciona. Então, quanto mais likes, mais esse vídeo chega para outras pessoas. E claro, se você ainda não é inscrito ou inscrita nesse canal, clica no botãozinho que está ali embaixo e dá uma força para mim. Mas se você quiser me dar uma força ainda maior, saiba que eu também sou escritor, então você pode me ajudar comprando, lendo, avaliando os meus livros. Vou deixar aqui embaixo links para você conhecer um pouquinho melhor a minha obra. Aqui no meu canal também tem reviews sobre os meus livros, caso você queira saber mais detalhes. Hercule Poirot, um lindo dia, recebe uma carta anônima, dizendo que crimes acontecerão. E tanto ele quanto a Scotland Yard, a princípio, não dão muita bola para essa carta, já que, afinal de contas, malucos gostam de passar trote o tempo todo. Mas a coisa começa a ficar séria quando o crime relatado naquela carta finalmente acontece. Essa carta é assinada ali por alguém que se denomina apenas ABC. E um detalhe curioso é que essa pessoa deixa um guia de trens, o guia que justamente se chama Guia ABC, junto da vítima. Então nós temos aqui um caso de um assassino em série. É isso que Hercule Poirot e que os seus ajudantes da polícia vão ter que resolver. Lembrando para vocês que esse daqui vai ser um vídeo sem spoilers, então eu vou comentar alguns detalhes sobre o livro, mas eu vou evitar explicar a maioridade sobre a trama. Então caso você não tenha lido o livro, você pode ficar até o final sem problemas. É claro que se você for muito inteligente, você pode acabar descobrindo alguma coisa baseada no que eu falei aqui. Mas a ideia é apenas explicar sem dar spoilers. Caso você seja extremamente sensível a spoiler e não queira saber nada, então eu recomendo que você saia do vídeo, vá ler o livro e volte aqui depois. Embora eu vá fazer o possível para não revelar nada muito sério. A primeira coisa que chama atenção em Os Crimes ABC é que Agatha Christie aposta num estilo um pouco diferente daquele que lhe é comum. Agatha normalmente gosta de fazer assassinatos em locais fechados, isolados. Então, as pessoas que estavam naquele local no momento do crime são as suspeitas. E por um motivo ou outro, essas pessoas não podem sair daquele local. Isso deixa fácil para que o investigador ou a investigadora resolva o caso. Aqui nós temos uma coisa bastante diferente. Nós temos aquele caso de gato e rato, já que esse assassino ou assassina manda ali cartas por Poirot, revelando aonde e quando acontecerá o próximo crime. E o mais interessante aqui é que esses crimes seguem a ordem alfabética, assim como o nome ali assinado pelo suposto criminoso, ABC, e pelo guia de trens de mesmo nome. Então, para complicar um pouquinho mais as coisas, o primeiro crime acontece numa cidade que começa com A, e o sobrenome da vítima também tem esse A. Depois B, depois C e assim por diante. Então nós temos aqui um serial killer que está realmente se utilizando do alfabeto para cometer os seus crimes. Como que Poirot vai pegá-lo? É o que a gente vai precisar descobrir. Outra característica interessante desse livro é que ele é narrado em sua maioridade em primeira pessoa, já que nós temos aqui a visão do Capitão Hastings. Então a gente tem ali descrições, diálogos e outros detalhes, todos apresentados pela visão dele, salvo alguns capítulos que a Agatha precisou inserir e ela coloca no título. Não consta das observações do Capitão Hastings. Assim a gente vai ter ali também uma perspectiva de outros personagens que não estão em contato com o Hastings. Eu confesso que eu não gosto muito de livros em primeira pessoa, eu prefiro livros em terceira pessoa, já que a primeira pessoa normalmente é um narrador não confiável.
Aqui a Agatha se utiliza de um narrador bastante confiável, até por isso ela precisa inserir essas outras partes. Então era uma experimentação que ela estava fazendo, então funciona, mas não funciona tão bem assim. E já que nós não temos uma família isolada numa mansão para ser entrevistada um a um por Hercule Poirot, nós vamos ter aqui a reunião de parentes, amigos e pessoas ali conectadas de alguma forma às primeiras vítimas. Essas pessoas vão formar ali um grupo que se junta ao Hastings e ao Poirot para tentar pegar o assassino. E é através desse grupo que a Agatha vai fazer ali o que ela faz de melhor, que é essas relações entre personagens. Então, sempre preste bastante atenção a tudo que é dito dos comportamentos de cada personagem, porque é aí que você vai descobrir a solução da trama. Lembre-se que a Agatha é muito boa em plantar pistas falsas. E foi aqui que talvez ela tentou me enganar, mas conseguiu apenas parcialmente. Como eu disse para vocês, esse é um vídeo sem spoilers, então eu vou falar as coisas ali dando voltas. Mas o fato é que há uma pista que se parece muito óbvia, colocada logo no começo do livro. Então você olha e fala, caso resolvido. Porém, durante a leitura eu fiquei claramente desconfiado disso e falei, Agatha Christie era uma mulher muito inteligente, ela não me daria uma pista tão óbvia, então deve ser uma pista falsa. A partir daí eu comecei a elaborar teorias alternativas, já que eu não acreditava naquilo que parecia ser o óbvio. E eu estava parcialmente certo, já que eu acabei descobrindo, mas apenas lá no finalzinho do livro, qual era a real trama. Porém, eu errei a pessoa que fez a trama. Então, em alguns casos, a gente fica tentando descobrir quem é o assassino, quem é a assassina. Então, eu consegui descobrir como a trama funcionou, mas eu não consegui descobrir a pessoa. Então, vou dizer que eu descobri 50% e ficamos felizes. Passando para minha nota técnica, Os Crimes ABC é um clássico de Agatha Christie, é aquele livro curtinho, esse aqui tem 247 páginas, mas você pode ver que o espaçamento é bem generoso, as letras são grandes, tem bastante espaço aí entre as páginas. Até por isso é uma leitura que você faz em 1 ou 2 dias se você estiver muito empolgado. Eu, como gosto de fazer aos poucos, levei ali cerca de 1 semana lendo 50, 60 páginas por dia. Então é um livro que você vai conseguir ler de forma muito fluida, já que o texto da Agatha é muito leve e instigante. É aquele tipo de texto que faz você ir atrás até o fim. Em termos de trama, eu diria que não foi a melhor das resoluções, não foi a melhor das tramas. A Agatha já fez melhor que isso em outros livros. Ainda assim, você vai ficar plenamente satisfeito com a solução e como as coisas acontecem. Agatha Christie é sempre muito bom. Então, para o trabalho da Agatha, eu vou dar aqui um excelente 4,5. Mas antes de eu passar para a minha nota pessoal, eu preciso falar sobre essa edição aqui, essa edição da editora Nova Fronteira, que é uma edição que faz parte de uma coleção muito bonita, que você consegue encontrar aí em caixinhas, com 3 edições cada, ou até avulso. Esses livros têm capa dura, todos eles formam ali um conjunto de lombadas muito bonitinho, tem esse papel amarelado, então é um livro de aparência muito boa. Mas eu tenho que fazer uma observação aqui com relação à tradução. Esse livro aqui, conforme você vai lendo, em alguns pontos você percebe algumas expressões que vão soar um pouco estranhas. E uma pessoa desavisada em primeiro momento pode pensar que é alguma coisa da época, já que a Agatha Christie escreveu há 60, 70 anos atrás. Mas não, se você conhecer um pouquinho de inglês, você vai notar que algumas traduções foram feitas ao pé da letra. Elas parecem ter sido feitas por uma inteligência artificial, bem mais ou menos. A tradução aqui ela está cotada no nome de Rocha Filho. Eu não conheço esse profissional, ou essa profissional, já pode ser um homem ou uma mulher, mas eu diria que a pessoa ou fez com pressa, ou não manja muito de inglês, porque algumas traduções, eu peguei pelo menos umas 4 ou 5, acabaram soando muito duras, e você percebe que faltou ali localizar essas partes. Outra coisa que poderia ter sido feita em termos de tradução é em relação às partes ditas em francês. Se você conhece o Hercule Poirot, ele é belga, e ele acaba falando várias expressõezinhas em francês ali durante o livro. Algumas são fáceis e você consegue pegar, porque o francês é uma língua latina e existe uma certa semelhança com o português.
Mas existem outras que você olha e você não faz a mínima ideia do que são. E entender essas expressões ajuda a compreender ali como o personagem se comporta. Então eu tinha que ficar indo lá e traduzindo essas expressões para saber exatamente o que ele está falando. Acho que não custava nada colocar ali algumas notas de rodapé traduzindo essas expressões. Não é obrigatório, mas acho que faria um bom serviço para o cliente. Passando para minha nota pessoal, Agatha Christie é sempre um livro muito divertido. É aquele tipo de obra que você usa para desanuviar. Você não vai ler Agatha Christie para discutir os grandes problemas da humanidade. Você vai ler isso para se divertir. Até por isso muitas pessoas colocam Agatha Christie como um tipo de literatura menor, o que é uma enorme injustiça. Mas, se você não é desses, eu recomendo fortemente que você leia, sim, Os Crimes ABC. Você vai encontrar aqui uma trama que funciona um pouquinho diferente das tradicionais da autora, mas que tem o Poirot como detetive, já que ele é o preferido de muitas pessoas. Eu tive uma experiência muito agradável, mas comparado com outros livros da autora, eu diria que este aqui ficou um pouquinho abaixo dos outros. Até por isso, a minha nota pessoal vai ser 3,5. Mas isso deixa Os Crimes ABC de Agatha Christie com uma confortável nota, uma nota bastante acima da média. Afinal, não há livro ruim de Agatha Christie. Ou se há, eu ainda estou para descobrir. A nota final para Os Crimes ABC foi nota 4. É isso aí, galera. Essa foi a nossa leitura do mês de fevereiro. E caso você já tenha lido o livro, comenta aí embaixo o que você achou. Você gostou? Você conseguiu solucionar o mistério? Caso você não tenha lido ainda, coloca aí embaixo. Você ficou curioso? Você pretende ler esse livro? Comenta aí. Eu leio todos os comentários, respondo sempre que possível. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.